produção literária de Ellen G. White totaliza aproximadamente 25 milhões de palavras, ou 100 mil páginas impressas, as quais incluem cartas, artigos, periódicos e também livros. Você sabe como os livros foram preparados? Ellen G. White mantinha extensas agendas e diários. Ela não somente fazia registros diários, mas também muitas vezes ampliava seus pensamentos. Essas anotações que ela fazia abrangiam tanto as impressões pessoais quanto reflexões de certas leituras que ela fazia. Desses diários, os seus assistentes de redação reuniam materiais para artigos e periódicos que seriam então publicados. Muitas dessas anotações anteriores passaram a fazer parte de seus livros publicados, e em raras ocasiões ela empregou uma linguagem emprestada para expressar os pensamentos que lhe foram diretamente inculcados enquanto ela estava em visão. Como Ellen G. White pode ainda falar muito tempo depois da sua morte? Ellen G. White tem sido um guia para os adventistas e para milhares e milhares de outras pessoas que têm encontrado Cristo através dos seus escritos. A sua própria experiência que ela vivenciou reflete a realidade da constante descoberta, do constante desdobrar da verdade. Ela expressou esse princípio nas seguintes palavras: as verdades da redenção são susceptíveis de desenvolvimento e expansão constantes. Em cada época, há novo desenvolvimento da verdade, uma mensagem de Deus. A nova verdade não é independente da antiga, mas sim um desdobramento dela. E só compreendendo as velhas verdades é que podemos entender as novas. Ao considerarmos a mensagem e missão da Igreja Adventista, a relevância de Ellen G. White para o presente e para o futuro é tão certa e tão necessária como o tronco é necessário para o ramo. Pois enquanto o ramo precisa do tronco, assim os adventistas continuarão a sentir a segurança e a força encontrada nos escritos de Ellen G. White. Em 1907, ela escreveu: seja ou não poupada a minha vida, os meus escritos falarão sem cessar, e sua obra irá avante enquanto o tempo durar. Meus escritos são conservados em arquivo no escritório, e mesmo que eu não deva viver, essas palavras que me têm sido dadas pelo Senhor terão vida ainda e falarão ao povo. Como você pode ter acesso aos escritos de Ellen G. White? Hoje nós podemos ter através de vários aplicativos e através do site oficial do Centro White de Pesquisa, www.egwritings.org. Tiago e Ellen tiveram 4 filhos, todos homens. Henry Nichols, nascido em 26 de agosto de 1847, James Edison, 28 de julho de 49, William Clarence, 29 de agosto de 1854 e John Herbert, 20 de setembro de 1860. Eu tenho aqui em minhas mãos uma cópia de uma carta original de Ellen G. White. Esse aqui é um manuscrito datado em 28 de junho de 1888. E assim nós temos uma ideia da caligrafia de Ellen G. White e de como ela escrevia suas cartas para serem endereçadas a várias pessoas com conselhos pessoais, advertências e instruções. Ao lermos as cartas que Ellen escreveu a seus filhos, nós aprendemos muito de Ellen G. White. Essas cartas, elas foram escritas apressadamente, enquanto ela viajava nos afazeres, e foram destinadas apenas aos filhos, sem o pensamento de serem posteriormente publicadas. Isso as tornaria ainda mais dignas de publicação, na medida em que revelam mais claramente as verdadeiras emoções e sentimentos de uma piedosa mãe. Ao ler essas cartas de família particulares e íntimas, estamos lendo o coração de uma jovem mãe e depois de uma mãe amadurecida. É raramente revelado a outros.
Qual foi a produção literária de Ellen G. White? Supõe-se que ela seja o terceiro escritor mais traduzido da história e o escritor ou escritora mais traduzido da história norte-americana. Perto do encerramento do seu ministério profético, sua produção literária totalizava aproximadamente 100 mil páginas manuscritas, ou o equivalente a 25 milhões de palavras, incluindo cartas, diários, periódicos, artigos, livros. Na época em que Ellen G. White faleceu, em 1915, havia 24 livros seus publicados e mais 2 nas mãos dos editores, aguardando apenas a publicação. Quais foram as circunstâncias em que Ellen G. White escrevia? Ela escrevia em papel de carta, folhas encorpadas e em cadernos de folhas pautadas, quase sempre utilizando uma pena. Depois dos meados da década de 1880, as suas assistentes passaram a datilografar os seus manuscritos. Para uma correta interpretação dos escritos de Ellen G. White, nós devemos nos valer da hermenêutica. Hermenêutica é a ciência de interpretar documentos literários. Nós empregamos esse termo quando tentamos entender as obras literárias de escritores seculares, como, por exemplo, Homero, Platão, Shakespeare, entre outros. Também os escritos inspirados, como Moisés e Paulo. Podemos usar dessa técnica. As regras da hermenêutica nos podem ajudar a entender os escritos e o que eles queriam dizer. Além disso, a hermenêutica não só ajuda a entender o que o autor queria dizer, mas garantir que ele não esteja sendo mal compreendido. Como Ellen G. White lidou com o uso de fontes? E por que os profetas de todas as épocas precisaram usar fontes? Quando Deus falou aos profetas, Ele não instalou um dicionário ou uma enciclopédia na mente deles. Os profetas, eles recebem a mensagem inspirada e eles dão o melhor de si para transmitir essa mensagem numa linguagem de forma simples, para que o seu pensamento seja transmitido de forma clara. Alguns, como Pedro, precisavam de outros que o ajudassem com a gramática. Outros, como Lucas, conseguiram reunir todo o material disponível para usar em fontes de seus contemporâneos, a fim de apresentar a verdade que ardia dentro do coração seu. Paulo empregou o uso de autores contemporâneos no seu público grego. Os escritores do Novo Testamento, eles dependeram muitas vezes de relatos orais ou documentos anteriores para preparar suas mensagens. Para uma correta interpretação dos escritos de Ellen G. White, vão aqui 8 princípios. Primeiro, inclua tudo o que ela disse sobre o assunto, para então tirar conclusão. Segundo, cada declaração deve ser compreendida dentro do seu contexto histórico. Deve-se estudar o tempo, o lugar e as circunstâncias em que tal declaração foi feita. Só assim nós compreenderemos o seu verdadeiro sentido. Terceiro, deve-se reconhecer o princípio básico de cada declaração ou conselho ou instrução, a fim de entender a sua relevância para os que se acham em diferentes tempos e lugares. Quarto princípio, devemos usar o bom senso e a razão santificada ao analisarmos a diferença entre princípios e normas. Quinto, devemos estar certos de que as supostas citações foram de fato escritas pelo autor, pela autora, que são atribuídas. Sexto, embora sem contradizê-los, devemos levar em consideração a experiência crescente de maturidade dos escritores e até mesmo dos profetas, já que para eles a verdade se desdobra somente tão rápido quanto eles são capazes de entendê-la. Sétimo princípio, em alguns casos uma pessoa deve compreender a experiência de um acontecimento direta ou indiretamente antes de compreender a verdade do acontecimento. Oitavo princípio, nem tudo na Bíblia e nos escritos de Ellen G. White pode ser compreendido à primeira vista, ou mesmo após anos de estudo. Como Ellen G. White relacionou sua missão profética com a Bíblia?
Ellen G. White sempre deixou claro que seus testemunhos não teriam sido necessários se as pessoas tivessem estudado com diligência para entender o que a Bíblia estava ensinando. Ela insistia com o povo para que se apegasse às suas Bíblias, afirmando que pessoa alguma que cresce na Bíblia e lhe obedecesse se perderia. Nem Ellen G. White, nem os pioneiros do movimento adventista jamais consideraram os escritos dela como uma outra Bíblia. E a maior prova disso é que das 28 crenças fundamentais que a Igreja Adventista mantém hoje, nenhuma delas se baseia nos escritos de Ellen G. White. Como ela mesma disse, os seus escritos são a luz menor que conduz à luz maior, que é a Palavra de Deus.